É um prazer muito grande estar com vocês esta noite. Eu me senti muito honrado quando recebi este convite. E aconselhamento tem sido muito importante em nossas vidas. Quando nós fizemos um curso de mestrado, a gente pensou que a gente estaria indo para o curso a fim de ganharmos ferramentas para poder lidar com a vida dos outros. Mas, para nossa surpresa, a vida nossa foi trabalhada durante todo este período. E este foi o preparo que nós tivemos para que a gente pudesse ministrar aos outros também. Vou convidar os irmãos para olharem comigo em Colossenses capítulo 3. Eu não vou trazer uma exposição desse trecho, mas é um trecho básico para esta área de aconselhamento bíblico. Vamos começar em Colossenses 3 e versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus possa abençoar esta leitura de sua palavra. Há duas coisas, creio eu, que são muito importantes quando nós
pretendemos desenvolver este assunto de aconselhamento bíblico. Tanto em relação a nós mesmos, como em relação às pessoas que estão ao nosso redor, em qualquer situação. E as duas coisas são essas. Todos nós somos pessoas que ainda necessitam de mudança de vida. Todos nós somos pessoas que ainda necessitam de mudanças na vida. Por exemplo, quantos de vocês conseguiram passar por 2009 sem experimentar nenhum conflito na vida? Que tal o primeiro semestre deste ano? Que tal o mês passado? Que tal a semana passada? Talvez até hoje, não? Impressionante, não acha? Que nós precisamos constantemente de mudanças em nossas vidas. A segunda coisa, reconhecendo ou não reconhecendo esta verdade, Deus nos chamou para que fôssemos seus instrumentos a fim de efetuar estas vidas, e nós nos tornamos instrumentos nas mãos do Redentor. É um grande privilégio que Deus concede a cada um de nós. Você é parte daquilo que Deus está realizando em sua igreja. Você é uma pessoa de influência. A nossa cultura contempla este ministério personalizado de uma maneira bem diferente daquilo que encontramos nas Sagradas Escrituras. O termo usado para descrever este ministério personalizado é aconselhamento. Mas quando você ouve este termo aconselhamento hoje em dia, normalmente você pensa num consultório específico para este fim. Você pensa numa consulta que você precisa agendar. Você pensa talvez em honorários exorbitantes que você vai precisar pagar, e possivelmente você ainda tenha que enfrentar o que a gente chama de rótulos tecnológicos, não? Que assustam a gente. Portanto, o que eu quero fazer nesta primeira palestra esta noite é fazer o seguinte: o que é que a Bíblia ensina a respeito deste mundo de ministério personalizado? O que é que a Bíblia ensina a respeito de ser um instrumento de mudança na vida dos outros? Eu quero que a gente faça um pequeno tour pelas Escrituras esta noite, sendo que estamos lidando com aconselhamento bíblico. E nós vamos começar com a criação do homem. Nós vamos passar pela queda do homem, e nós vamos terminar com a redenção do homem. Todos estes acontecimentos na história têm algo a ver com esta questão de aconselhamento bíblico. Em outras palavras, a gente vai olhar para esse assunto através de 3 janelas diferentes: a criação, a queda e a redenção. Eu quero que nós abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1.
O meu objetivo em olhar para Gênesis capítulo 1 é que vocês estejam refletindo naquilo que ocorre neste capítulo. Eu sei que é um capítulo que a gente conhece muito bem das Escrituras, mas não sei se você já percebeu que existe uma certa cadência nesse trecho. Existe um tipo de ritmo que é apresentado com cada dia da criação. E esta cadência é mais ou menos assim, que Deus cria algo, Ele o declara bom, e finalmente Ele diz que a tarde e a manhã marcaram aquele dia. E a gente poderia até fazer isto, não? Deus criou, Ele declara bom, Ele diz que é a primeira tarde e o primeiro dia. E a gente pode passar pelo capítulo inteiro nesse sentido. Até que nós cheguemos no versículo 26. E aí eu quero que vocês notem uma coisa diferente. Quando chegamos no versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. Deus fez algo diferente neste dia da criação. Algo que Ele não havia feito nos outros dias. Ele cria agora Adão e Eva, e a primeira coisa que Ele faz em relação a este casal é que Ele vira e fala com eles. Eu acho isto algo impressionante, porque para mim isto realmente quebrou a cadência desse trecho para mim. E a razão é isto, que Deus faz algo para este casal que Ele não precisava fazer em relação às demais coisas criadas por Ele. Eu quero que você preste atenção no que Deus está dizendo aqui. O que Ele está fazendo aqui com este casal? As raízes do aconselhamento, as raízes de um ministério personalizado, realmente se encontram aqui em Gênesis capítulo 1. Deus vira para este casal e Deus fala com eles. E talvez você esteja dizendo, o que é de tanta importância em observar este fato? E vamos pensar nesse sentido. O que temos aqui em Adão e Eva são duas pessoas perfeitas. Elas habitam num mundo perfeito. Vivem num relacionamento perfeito. Mas Deus vê que é necessário que este casal receba aconselhamento da parte dele. Normalmente, quando a gente pensa em aconselhamento, pensamos que o aconselhamento deve ter iniciado o seu processo a partir da queda do homem. Mas não é verdade. Começou justamente aqui em Gênesis capítulo 1. Nessas mesmas circunstâncias, este conselheiro maravilhoso que Isaías mostra para nós,
se aproxima dessas pessoas e ele começa a explicar as coisas que vão fazer parte da rotina de sua vida. Agora, ouça isto. A nossa necessidade de sermos aconselhados, então, não brota da queda do homem, mas nasce junto com o momento da criação. Adão e Eva nunca foram criados a fim de descobrir a vida por conta própria. Deus nunca quis que este casal vivesse a sua vida distante dos conselhos de Deus. Então ele cria o casal e a primeira ação praticada por Deus em relação a este casal, ele fala com eles. E se você olhar no versículo 26, diz assim: também disse Deus. A gente pode voltar para o versículo... é isso mesmo, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Ele descreve as coisas da vida cotidiana, o que ele espera deste casal. E ele quer que este casal sempre esteja vivendo cada aspecto de sua vida em dependência de conselhos que virão da parte de Deus. E isto continua sendo o caso até hoje em dia. Não sei se você pensou, mas toda a sua vida é levada aconselhando ou sendo aconselhados. Pense nisto. Será que você percebe, será que você entende que você vive aconselhando pessoas todos os dias? E todos os dias você também está sendo aconselhado, de várias maneiras. Mesmo na classe de aula, você está sendo aconselhado por meio das Escrituras. Será que você percebe que é impossível viver como um ser humano sem aconselhar o outro? A mesma coisa pode ser dito que você não consegue viver a sua vida sem ser aconselhado por alguém. Estes são fatos básicos da existência humana. E se você fosse para o livro de Provérbios esta noite, você diria que este é realmente um livro de aconselhamento. Não sei se vocês já perceberam, vamos olhar em Provérbios. Os primeiros 9 capítulos de Provérbios, nós vemos o aconselhamento ocorrendo no próprio lar. Era a responsabilidade dos pais aconselharem os seus filhos. E você note a partir de versículo 8 do primeiro capítulo, ele diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. A primeira coisa que a gente vê nesses versículos é que existe uma exortação por parte dos pais. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. E para que esta advertência, esta exortação seja levada a sério,
É necessário que haja uma motivação. E a motivação a gente sempre encontra no próximo versículo. Veja bem, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você vai encontrar isto através do livro. Veja bem, capítulo 2 e versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, etc. Capítulo 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E durante os primeiros 9 capítulos, nós temos este tipo de instrução. Infelizmente, a nossa sociedade age ao contrário. Eles lançam o seu filho no mundo sem nenhum preparo e ele vai quebrar a cabeça, mas ele vai aprender. O livro de Provérbios diz, não é por aí. É necessário que você esteja preparando o seu filho, mostrando o que ele tem que encarar no dia de amanhã, quando ele parte para o meio deste mundo. E Deus faz exatamente ao contrário. Então, eu preciso levar isto a sério, porque ou eu vou ser um tipo de parceiro com Deus em trabalhar a vida de alguém, ou eu vou atrapalhar a ação que Deus quer fazer na vida desta pessoa. Sendo marido, você é um conselheiro. Sendo esposa, você é uma conselheira. Sendo pais, vocês são conselheiros. Sendo vizinho de alguém, você é conselheiro. Sendo um obreiro, você é um conselheiro. Sendo um presbítero na igreja é ser um conselheiro. Ser um professor na escola dominical é ser um conselheiro. Você vê como você está aconselhando o tempo todo? É de suma importância isto. Agora, nesse sentido, eu quero que nós notemos 3 fatores muito importantes a respeito da criação. E o que a gente aprende de Gênesis capítulo 1? Em primeiro lugar, os seres humanos foram criados para serem os alvos de uma revelação. Foram criados para serem o alvo de uma revelação. Esta maravilhosa capacidade que Deus nos deu por ocasião da criação, onde a gente é capaz de ouvir e a gente é capaz de falar e poder comunicar um com o outro. E palavras estão saindo da minha boca, vocês estão captando essas mensagens com os seus ouvidos e sobem para o seu cérebro e você começa a fazer sentido daquilo que foi dito. E nós temos esta capacidade que Deus nunca deu a nenhum outro de suas criaturas. Nenhuma. Eles têm a sua maneira de comunicar um com o outro, mas não conseguem palavras como a gente consegue fazer. E nós aprendemos isto porque a primeira ação praticada por Deus, Ele vira para este casal e fala. E fala. E este casal ouve o que Deus fala. Em segundo lugar, os seres humanos, por natureza, são intérpretes daquilo que eles ouvem e que eles enxergam que acontece ao seu redor. E eu quero lhes dizer
um princípio fundamental nesse sentido, porque nós não julgamos a vida na base de fatos, mas a maneira como a gente reage, interpreta esses fatos. E cada vez que eu penso nisto, eu vejo a verdade em tudo isto. Interessante, aqueles dois malfeitores que foram criados ou que foram crucificados junto com Cristo Jesus. Eles estavam diante da mesma situação, mas reagiram de formas diferentes. Interpretaram isto de forma diferente. Um deles continuou blasfemando o tempo inteiro. O outro repensou tudo isto e começou a interpretar os fatos. Este é um justo que nada fez de errado. Eu mereço o que está passando por mim e você merece o que você está passando por você, mas ele não merece nada disso. Ele está interpretando os fatos que ele enxerga. Eu lembro de uma ilustração que ouvi muito tempo atrás a respeito de uma família que acabou de voltar de uma semana na praia, e durante o tempo que eles estavam na praia, eles tinham uma bola bem grande que eles jogavam um para o outro na areia e também na água. E finalmente chegou o fim daquela semana e eles voltaram para casa. Eles moravam num sobrado. O pai estava estudando na sala. Ele escutou o movimento da filha em cima e de repente ela começa a descer as escadas. Mas quando ela estava na metade da escada, ela tropeçou e caiu. O pai se levantou rapidamente, foi ao pé da escada e disse: filha, você se machucou? Ela disse: não, pai, eu não me machuquei. O pai, contente com este fato, ele foi se retirar e virou e disse, não foi a filha que disse, obrigado. O pai virou e ele disse, filha, eu não fiz nada, por que você falou obrigado? Ela disse, eu não estava falando com o senhor. Se você não estava falando comigo, com quem você estava falando? Ela disse, com os anjos. O pai pensou assim, será que eu criei um teólogo precoce aqui? Ele disse, mas como funcionou isso, filha? Ela falou, lembra daquela bola que a gente estava brincando na praia, pai? Bem, quando comecei a tropeçar, havia um anjo nesse lado, havia um anjo no outro lado, colocaram a bola na minha frente e quebraram a queda. E pouparam maiores danos. Aí o pai saiu impressionado com isto. Eu conto esta história para você ver como as pessoas interpretam os fatos. E isto acontece o tempo inteiro. Isso se chama interpretação. É a maneira como reagimos diante dos fatos. Interessante, quando alguém vem para nós, a primeira coisa é que conta a sua história. Mas não é a história em si que nos interessa por enquanto, é a maneira como esta pessoa está reagindo diante da história. Porque esta vai ser a nossa porta de entrada na vida da pessoa. Agora, para que possamos interpretar corretamente as situações de nossa vida, é necessário que nós vejamos estes acontecimentos à luz das Escrituras.
A Bíblia, para mim, é como se fosse colocar esses óculos. Se eu tirando esses óculos, eu não enxergo muita coisa na minha frente. Muita coisa é nebulosa para mim. Mas no momento que eu coloco esses olhos, tudo entra em foco. E quando você pega a palavra de Deus em suas mãos e começa a interpretar Deus, e interpretar o mundo em que você vive, e interpretar a sua própria pessoa, você interpreta à luz das Escrituras, é como Deus vê as coisas. E isto é bem diferente do que normalmente pensamos. Agora, nós fomos então criados para sermos pessoas que vão receber uma revelação da parte de Deus. Com esta revelação, nós vamos interpretar o mundo ao redor de nós, vamos interpretar o nosso Deus e vamos interpretar a nossa própria pessoa, à luz das Escrituras. Agora, um terceiro fator. Eu quero que você reflita sobre isso. Todo ser humano é um adorador. Todo ser humano é um adorador. Ou a pessoa está adorando a Deus, ou adorando algo que não seja Deus, ou alguém que não seja Deus. Mas todos nós somos adoradores. Há um cantor famoso por nome de Bob Dylan. E numa das músicas que ele escreveu, ele expressou este sentido. Ele disse: você tem que servir alguém. Você tem que servir alguém. Ou você está servindo a Deus, ou como Mateus diz, você está servindo as riquezas. Mas você se torna adorador de tudo isto. Você já levou uma criança dentro de uma dessas lojas gigantescas de brinquedos? E a criança quer tudo que está em cada prateleira da loja. A mãe já deu instrução antes de chegar na loja: olha, nós não vamos comprar nada para você, nós estamos comprando para seu amiguinho. Mas a primeira coisa que veio na prateleira, ele diz assim: mãe, eu quero aquilo. Ela diz: não. Não. Quando ele vê a próxima coisa, ele diz: é isto que eu quero, mãe. E ela diz: não. E com cada coisa que ele enxerga na prateleira, é isso que ele quer. E a única coisa que ele ouve da parte da mãe é isto: não. Finalmente ele pede para descer do carrinho. E quando ele desce, ele se joga no chão. Começa a bater com as pernas e os braços e grita em alta voz, e a mãe gostaria de se esconder de qualquer jeito. Você vê que este menino acaba controlando a situação. Ele domina a situação. Ele não quer apenas um pai e uma mãe que vão dar a ele o que ele quer. Ele quer ser o dono do mundo. Ele quer que tudo revolva ao redor dele. Ele quer ser o criador. Ele vai falar e as coisas acontecem. E é necessário que a gente esteja enxergando isto. Que nós adoramos coisas, são coisas que a gente quer de qualquer jeito. Nós vamos partir da criação e vamos passar pela queda. Vamos para Gênesis capítulo 3. E mais uma vez estamos diante de um trecho bastante conhecido nas Escrituras.
Mas algo dramático ocorre neste capítulo. Nós estamos familiarizados com a conversa que houve entre a serpente e Eva. Mas eu quero colocar esta conversa no contexto de um ministério personalizado, um tipo de aconselhamento. O que está acontecendo nessa conversa? Você não poderia encontrar um momento na história humana mais dramático que este. Pela primeira vez na história da humanidade, passamos de 2 capítulos em que Deus fala pela primeira vez a este casal. Portanto, ele se torna a fonte de nossa conversa. Ele se torna o padrão da nossa conversa. Ele se torna o alvo da nossa conversa. E você passa por Gênesis 1 e 2 e você não encontra nenhuma dificuldade entre o casal e Deus, e você não encontra nenhuma dificuldade entre os dois, porque eles estão seguindo o padrão que foi estabelecido por Deus. Mas quando você chega em capítulo 3, de repente você vê que um outro conselheiro entra em cena. O que ele faz é que ele pega o mesmo conjunto de fatos, ouça isto, e ele torce o sentido. Nós estamos vivendo numa época quando isto está acontecendo o tempo todo ao redor de nós. Parece que as pessoas estão falando a mesma língua que a gente faz, mas quando você para refletir, estão se referindo a coisas bem diferentes. Eu vi isto esta semana quando algumas pessoas estavam discutindo na televisão se Obama era crente ou muçulmano. E uma mulher imediatamente defendeu Obama e disse, não, ele disse que ele é nascido de novo. Mas você pode pensar em muitas ocasiões quando pessoas usam a mesma linguagem. Alguém escapa de um terrível acidente. E quando alguém pergunta, como você está? Nasci de novo. E nós temos que entender que existem muitos e muitos conselheiros através de televisão, através de rádio, através de revistas, através de jornais, através de outdoors, que estão gritando o tempo todo, passando os seus conselhos para nós. Deixe-me dizer isto, e eu quero ser muito reverente quando eu digo isto. Se você tivesse estado no lugar de Adão e Eva, principalmente Eva, e ela está ouvindo este conselho que vem da serpente, se você fosse levar a sua interpretação de tudo isto a sério, você seria tolo de continuar obedecendo a este Deus. Seria uma loucura de sua parte. Mas quando você vê as Escrituras, você vê que existe uma interpretação totalmente diferente do que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Pela primeira vez, este casal tem que decidir em qual destes 2 conselheiros eles vão dar ouvidos. Ainda é relativamente simples para eles, mas para nós hoje em dia é uma coisa muito complexa. Muito complexa. Nós precisamos decidir o tempo todo a quem nós vamos dar
ouvidos. Se você fosse ouvir todos os conselhos que são dados hoje, você entraria em confusão. Existem mais de 250 escolas de aconselhamento hoje em dia. E cada um combate a outra. Em qual dessas escolas você vai acreditar? Quando você está lutando no seu casamento, quando você está lutando com a criação de seus filhos, quando você luta com depressão, quando você luta com ansiedade, há uma coisa que todas elas têm em comum. Com tantos conselhos vindo de tantos lugares diferentes, é uma confusão danada. É como se estivéssemos num auditório antes do filme começar e todo mundo naquele auditório está falando ao mesmo tempo. E você não consegue entender nada daquilo que está sendo falado. Eu fico imaginando como teria sido em Gênesis capítulos 1 e 2, quando não havia necessidade de escolher um conselheiro. Pois havia um só. Todos estes conselhos que a gente ouve hoje em dia estão competindo entre si. Estão competindo entre si em busca de um controle, de um domínio do nosso coração. Eu queria que vocês notassem um versículo que está em Provérbios, capítulo 4. Se não me engano. Capítulo 4 e 23. Ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor Jesus aproveita deste ensinamento, ele trabalha isto exaustivamente, detalhadamente. Ele mostra que o problema não vem de fora de nossa vida, mas vem de dentro de nossa vida. Porque é do coração que brotam todas as fontes da vida. O coração, quando este termo é usado nas Escrituras, não tem o sentido deste órgão que bate no nosso peito. Pelo contrário, sempre envolve 3 ingredientes. A primeira coisa que faz parte deste coração bíblico é a nossa mente, onde a gente desenvolve as nossas crenças, onde princípios são estabelecidos. E uma vez que nós estamos convictos do fato que estamos dentro do ensinamento da palavra de Deus, e isto se transforma em nossa crença particular, a segunda coisa que faz parte do nosso coração é justamente os nossos anseios. Porque o momento que você está convicto de alguma coisa, é isso que você quer mais do que qualquer outra coisa. E a terceira coisa que faz parte deste coração é justamente a escolha que a gente faz, ou as escolhas que a gente faz nesta vida. São escolhas que estão influenciadas
pelos nossos anseios e, por sua vez, são influenciados pelas crenças que temos desenvolvido. E eis a razão por que você tem que trabalhar esta questão. Quero que você abra a sua Bíblia só um momentinho em Efésios capítulo 4. E a partir do versículo 17. Que ele diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E o que ele diz a respeito disto? Ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles andam segundo as suas próprias crenças, que desenvolveram ao longo do tempo. Versículo 18, ele descreve estes pensamentos: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. E nós estamos vivendo num mundo que simplesmente colocou Deus à parte. Não faz parte de suas crenças, não faz parte de seus anseios e não faz parte de suas escolhas. E veja mesmo o que ele diz no versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu não estou lendo o jornal de hoje. Eu estou lendo uma epístola que foi escrita muito tempo atrás. Mas veja como esta mensagem é atual. Aí vem uma pequena palavra, mas. Como eu gosto dessas pequenas palavras nas Escrituras. Porque como grandes portas giram por cima de pequenas dobradiças, grandes verdades nas Sagradas Escrituras giram sobre pequenas palavras. Aqui nós temos uma delas. Diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mais uma vez, ele está trabalhando as nossas crenças. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. E poderíamos continuar nesse trecho, que seria muito interessante. Como é gostoso quando a gente pode ficar à parte para ler as Escrituras e ouvir claramente o conselho deste maravilhoso conselheiro que nós encontramos nas Escrituras. Meus queridos, a minha esposa, muito mais que eu, claro, nós temos trabalhado na psiquiatria dos hospitais, onde você encontra as situações mais difíceis possíveis. Mas o que Deus faz através de sua palavra não está escrito. Os psiquiatras ficam perplexos. O que você fez com o meu paciente? O que nós fizemos com o seu paciente? Ele disse: a pessoa já saiu da depressão e isto nunca acontece. Isto demora este processo. Mas Deus vem com conselhos que são límpidos, que são perfeitos, que são agradáveis. E Deus trabalha as crenças destas pessoas, mudando os seus anseios e mudando as escolhas que fazem nesta vida. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus. Bem, vamos então olhar para a redenção. Eu quero que nós olhemos em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3.
quero ler 3 trechos que são praticamente idênticos. Hebreus capítulo 3 e versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, e não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Agora vamos para versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. E em capítulo 4 ele diz, mais uma vez, versículo 7, e de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O livro de Hebreus é muito interessante nesse sentido, a maneira como lida com as Escrituras. Há 2 crenças que existem em nossos dias. Em primeiro lugar, uma das crenças é que Deus falou no passado, mas Ele não fala mais hoje em dia. E as pessoas voltam para capítulo 1 e versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essas pessoas estão certas quando dizem que Deus falou no passado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias falou através de seu Filho. Mas não estão certos em dizer que Deus não fala hoje. Por outro lado, há pessoas que dizem que Deus continua falando hoje, mas o que Ele diz não está nas Sagradas Escrituras. E nós temos que fugir desses 2 extremos. Eu vou dizer por quê. Vamos voltar para Hebreus capítulo 3. Note bem o que diz no versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje. Você notou que o verbo está no presente? O Espírito diz. Mas quando o Espírito diz, ele trabalha em cima daquilo que já foi parte da revelação dada por Deus. Deus continua falando, mas Ele só fala através de sua palavra. Muito interessante olhar para esses trechos, porque esses trechos nos levam de volta para o tempo quando Moisés estava conduzindo este povo pelo deserto. Havia muita murmuração, porque estavam enxergando com os seus próprios olhos e não vendo as situações da perspectiva de Deus. E Moisés vira e diz, hoje se ouvirdes a sua voz. Quando você olha em Salmo 95, você vê que Davi cita este momento. Mas quando ele cita no contexto do Salmo, ele cita o contexto dando uma advertência para o povo que vivia naquele momento. Ele disse, hoje se ouvirdes a sua voz. Quando o livro de Hebreus foi escrito 2000 anos atrás, ele escreve da mesma forma. Ele pega o pensamento que aconteceu no tempo de Moisés, no tempo de Davi, e aplica para os dias em que o povo deste livro ficou sabendo da mensagem que tinha que ser transmitida. E hoje, se ouvirdes a minha voz.
Por esta noite, nós estamos em 2010, lendo o mesmo trecho em Hebreus capítulo 3. E o Espírito continua dizendo: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É impressionante isso. Esta mensagem é atual das Escrituras. E é justamente neste aspecto que a gente pode virar a folha para Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos do coração. Provérbios diz: se você vai guardar qualquer coisa, você vai guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a palavra de Deus tem essa tremenda capacidade de penetrar, e vai penetrando, e vai penetrando, e vai penetrando, e finalmente atinge os pensamentos da pessoa, onde tem desenvolvido as suas crenças e os propósitos do seu coração. O conselho não vem da gente, o conselho vem da palavra de Deus. E o que a gente oferece a essas pessoas são tarefas baseadas na Sagrada Escritura que têm a ver com a situação que eles estão vivendo. Se eu fosse dizer estas coisas como se partisse de mim, eles poderiam dizer: eu vou pensar. Mas quando eles são confrontados pela palavra de Deus, é outra questão. Tiago fala das Escrituras como sendo um espelho. Eu garanto que todos vocês, esta manhã, levantaram e a primeira coisa que vocês fizeram, você se dirigiu ao espelho. E você não ousava sair de casa sem tomar medidas drásticas. E quando Deus diz que a sua palavra é um espelho, você vai se enxergar nesse espelho e, mais uma vez, você não ousa se retirar desse espelho sem tomar medidas drásticas em sua vida. Que o Espírito está falando ao seu coração por meio das Sagradas Escrituras. A gente manda uma pessoa de volta para casa com uma tarefa baseada nas Sagradas Escrituras. A pessoa nem está pronta para ouvir o que a gente tem a dizer. Mas quando esta pessoa volta depois de ter desenvolvido uma tarefa em que olhou no espelho da palavra de Deus e se viu como Deus vê esta pessoa, essas pessoas voltam com outros sentimentos, com outras atitudes. Aconselhamento bíblico é um meio de confrontar a pessoa com o ensino das Sagradas Escrituras. Eu quero terminar esta noite aqui em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Olhando para esses 2 versículos, que seja uma advertência para nós hoje em dia, esta noite. Ele diz no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Alguém comentou, mas eu vejo a importância disso para uma pessoa descrente. Ele não está falando com pessoas descrentes. Ele está falando com pessoas que têm um conhecimento das Sagradas Escrituras, mas que estão deixando aos poucos e estão se afastando das Escrituras. Não ouvem mais a voz deste conselheiro e, consequentemente, vão endurecendo o seu coração. Meus irmãos, eu sei que eu não tenho muita convivência com vocês, mas se eu tivesse, eu gostaria que cada dia você me exortasse. Se você encontrasse em mim qualquer tendência de afastar-me do ensino da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. E nós temos uma responsabilidade mútua aqui. Aquele trecho que nós lemos primeiramente em Colossenses diz assim: nós temos que deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nós. E quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, aí temos condições de ensinar mutuamente e aconselhar mutuamente. Eu gostaria de estar aqui aconselhando vocês, mas eu gostaria que vocês estivessem me aconselhando também. Interessante, quando uma pessoa nova vem para nós, uma das primeiras perguntas que passa pela nossa cabeça é essa: por que o Senhor mandou esta pessoa? Justamente neste momento de nossas vidas. Será que existe algo que eu não percebi na minha vida ainda que precisa ser tratado? E por causa disso eu vou encarar esta pessoa de forma totalmente diferente. Vou me colocar no mesmo nível da pessoa. E nós vamos ter o privilégio de aconselhar um ao outro. A palavra de Deus é preciosa nesse sentido. Eu queria que vocês estivessem convictos do poder da palavra de Deus. Eu sei que numa situação como um seminário, a gente lida muito com a teoria, mas é necessário lidar com a prática da palavra de Deus em nossas vidas. Se isto não descer do nosso intelecto ao estado do nosso coração, temos perdido o nosso tempo nesse seminário. Deus está aqui para transformar as nossas vidas através da sua palavra. Eu falei que ia parar, mas Paulo falou a mesma coisa em Tessalonicenses, em capítulo 4. Isaías 55. Você parou para pensar que naquele trecho de 2 Timóteo 3, onde Paulo diz: toda a palavra de Deus é inspirada. Eu não preciso discutir esse assunto com vocês. Eu tenho certeza que isto é um ensinamento fundamental desta seminário. Mas eu acho que a gente passa por cima de uma pequena palavra que diz: é útil. É útil. A palavra de Deus é útil.
É útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na maneira certa de fazer as coisas. E mesmo que você esteja numa aula do seminário, eu quero que você entenda, você tem que dar ouvidos ao que Deus está dizendo em sua palavra, porque Ele está querendo ensinar você. A palavra é útil para esta vida. E você vai descobrir que, olha, isto não é como eu penso, como eu tenho agido, como eu tenho desenvolvido a obra de Deus. E a mesma palavra que nos ensina, acaba nos repreendendo. Mas Deus não somente nos repreende, Ele nos corrige. A palavra de Deus existe para este fim, para nos corrigir. Mas ainda existe mais uma etapa, e tem que nos educar na justiça. Esta é a parte mais difícil. Quantos de vocês já voltaram de alguma conferência, de algum retiro espiritual, de algum acampamento, e você diz, na segunda-feira, daqui para frente as coisas vão ser diferentes na minha vida. E são diferentes. Terça-feira não tanto. Quarta-feira menos ainda. Quinta-feira você já voltou para o velho sistema de viver. Por quê? Porque a correção em si, ela não é suficiente. É necessário ser educada na maneira certa de fazer as coisas. Aqui em Isaías 55, ele diz coisas interessantes. No versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Note bem o contraste com o versículo 7, onde ele coloca caminhos antes de pensamentos. E a tendência da maioria do aconselhamento hoje em dia está lidando com esses caminhos, com este comportamento que é exterior. Mas o nosso comportamento vem de algum lugar. E vem das nossas crenças, das nossas convicções, dos princípios que a gente estabeleceu para a nossa vida. Estando certo ou estando errado. Mas quando Deus vai trabalhar na nossa vida, veja bem como ele inverte o processo. Ele diz no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Agora vamos para o versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Qual é a função da chuva? Não vou falar de neve porque vocês não conhecem. Mas chuva vocês conhecem. Qual é a função dessa chuva? Ela vai entrar em contato com um solo já endurecido. E vai amolecer esse solo. E vai permitir com que você possa plantar alguma coisa desse solo que vai brotar e servir de alimentação para você. Em outras palavras, Deus não manda a chuva à toa. Ele tem algum propósito. Se você olhar no versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei.
você vê que Deus também tem um propósito com a sua palavra. Esta palavra vai entrar em contato com este coração endurecido, vai amolecer este coração e vai permitir com que Deus plante a sua palavra no seu coração, que vai fazer uma diferença na sua vida. Versículo 12 diz: se isto acontecer, saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A própria natureza sente o drama diante de uma vida transformada pela palavra de Deus. Quando primeiramente cheguei no Brasil, eu trabalhei com uma escola de cursos de correspondência. Um desses cursos era evangelístico. E um homem da roça fez este curso e foi maravilhosamente convertido a Deus. Ao ponto onde chamou a atenção de seu vizinho. E o vizinho acabou escrevendo para a escola. Ele disse: eu quero o mesmo curso que meu vizinho fez. Não sei que curso é esse, mas eu quero o mesmo curso. E ele explicou por quê. Ele disse: até a mula dele sentiu a diferença. É isso que acontece quando as nossas vidas são transformadas pela palavra de Deus. A transformação você tem no versículo 3. E em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Porque uma mudança realizada por Deus, por intermédio de sua palavra e por intermédio de seu Espírito, isto vai render graças, louvor e honra ao nosso Deus. Porque só Ele pode transformar vidas desta maneira. E será um testemunho, um memorial eterno, que jamais será extinto. Vocês vão precisar me convidar de volta na próxima semana para que eu possa falar sobre ídolos do coração. Mas é necessário que a gente tenha esta base, porque os ídolos estão no nosso coração, onde nós temos as nossas crenças, onde nós temos os nossos anseios e onde nós temos as escolhas que são feitas por nós nesta vida. Que Deus nos ajude a entender esta noite a suma importância da palavra de Deus. E a gente não pode aconselhar sem consultar este livro e sem aplicar este livro na vida dos nossos aconselhados. Que Deus possa abençoar. Irmão, se alguém tiver alguma pergunta, deixa o momento. Virando ao seu. Sim. Quando você falou de mudança externa e interna, essa tem sido uma preocupação minha no aconselhamento. Ok. Eu queria saber até onde você acha que é útil levar o aconselhando a perceber a raiz do problema por si mesmo, ou se simplesmente depois de perceber, de discernir, né, qual é o ídolo do coração, para usar a expressão aí, né? Então, discernir qual é o ídolo do coração, entendi qual é o mecanismo do pecado que está agindo. Eu devo apenas declarar para ele, ou eu devo fazê-lo percorrer o mesmo caminho que eu fiz? Porque o que está acontecendo no lado de fora da vida de uma pessoa é apenas um sintoma. E você não vai lidar com os sintomas, você vai lidar com aquilo que está provocando os sintomas.
E o que está provocando os sintomas é o que está no coração dessa pessoa. A gente precisa saber o comportamento da pessoa, mas a gente não vai trabalhar diretamente o comportamento da pessoa, a gente vai trabalhar o coração dessa pessoa que está produzindo este comportamento. Deixe-me dar alguns exemplos nesse sentido. Vamos supor que no meu quintal eu tenho uma laranjeira. Só que esta laranjeira nunca produziu alguma coisa que vale a pena. E ela me diz, Garo, você tem que dar um jeito nesta árvore. Eu falei, eu faço isso no sábado. E eu subo nesta árvore e eu corto todas as laranjas podres. Eu passo no supermercado Extra, eu compro 8 dúzias de laranjas, passo numa loja de materiais de construção, compro um desses grampeador industrial e subo na árvore e vou grampeando as laranjas. Bato na janela e falei, ela nem resolveu o problema da árvore. Olha que beleza! Eu resolvi o problema da árvore. Porque na próxima safra vão ser as mesmas laranjas podres de antes. Certo? Então eu preciso lidar com a raiz do problema. A raiz. Lembra que o Senhor Jesus disse do coração do homem, do tesouro de seu coração, podem sair coisas boas ou podem sair coisas ruins. E ele falou assim, a boca do homem revela o que está no seu coração. Deixe-me mostrar isso. Eu não vou jogar o resto desta água no chão. Mas se por acaso eu batesse nesse copo, o que está dentro do copo vai despejar no chão. Mas tudo depende do que está no copo. Pode não ser água, pode ser café, pode ser chá, pode ser qualquer coisa. Quando eu descuidadosamente simplesmente bati no copo assim, eu apenas desencadeei um processo. Mas o que saiu do copo já estava no copo. E quando alguém me irrita, o que sai não é algo que esta pessoa colocou em mim, mas trouxe à tona o que já existia no meu coração. Quantas vezes você falou besteira? Né? Depois você procura sua esposa e você diz, olha, não foi isso que eu quis dizer, não. Mas você falou. Eu não quero que você pense que eu sou assim, mas eu sou assim. E o que está saindo está simplesmente manifestando o estado do meu coração. O problema, se você ouvir muitos tipos de aconselhamento, o problema está fora de você. A resposta está dentro de você. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Diz que o problema está dentro de você e a resposta virá de fora. Se você seguir qualquer aconselhamento hoje em dia, essas pessoas vão dizer, olha, você não pode trabalhar as crenças da pessoa. Você não pode mudar os seus pensamentos. Você só pode trabalhar o que ele já pensa. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário.
O aconselhamento é quando você coloca alguma coisa de valor na cabeça dessa pessoa que faz essa pessoa pensar de forma diferente. E a palavra de Deus é o que faz isso. E não vos a palavra escapou de mim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente por meio das Escrituras. Não sei se eu respondi a sua pergunta. O comportamento é interessante, mas eu só posso trabalhar o comportamento indiretamente por trabalhar o coração desse indivíduo. Fala. Pastor, eu acredito que algumas pessoas elas vêm se conselhar, mas elas não têm consciência do que precisa ser feito. O Senhor, pelo que eu entendi, está dizendo que ela não tem, que o problema está com ela e a solução vai vir de fora, vai vir de quem está aconselhando. Porque eu ia te perguntar se o senhor não acha que o aproveitamento maior é você levar a pessoa a ela ver que ela tem consciência do que está errado. Por exemplo, se eu faço uma pergunta assim, você acha que isso está errado? Eu já estou influenciando ela, ou entendendo ela, deixando ela entender que aquilo está errado, diferente de eu perguntar para ela, o que você acha disso? Então eu vou levar a pessoa, através da palavra de Deus, a ela ver que ela tem consciência do que está errado, diferentemente de eu dizer, isso está errado. Veja bem o que está acontecendo. Uma das razões por que a lei foi dada é porque todo mundo agia segundo a sua própria consciência. Certo? Ninguém podia decidir o que está certo e o que está errado. Mas a lei entrou e resolveu esta questão. Mas agora estamos vivendo numa época onde estamos retornando a este mesmo cenário, onde as pessoas estão dizendo, olha, eu penso assim e você não pode me dizer que estou errado. Mas a palavra de Deus nos oferece padrões fixos. Existem padrões hoje em dia, mas existem na palavra. Não é um padrão meu que eu vou impor nesta pessoa, mas vai ser um padrão existente das Escrituras. Claro que existem questões morais aqui. Existem questões morais. Algo está errado. Algo que precisa ser corrigido no comportamento desta pessoa. Mas eu preciso trabalhar isto por intermédio das Sagradas Escrituras. Não sou eu que vai dizer, você está errado. Eu quero levar esta pessoa a ver o que a palavra de Deus diz. A pessoa vai ser confrontada com as Escrituras. Ok? Sim. O senhor disse que há mais de 250 escolas de aconselhamento. E, sabendo disso, a importância do aconselhamento para a igreja. Como identificar uma escola saudável de aconselhamento? As Escrituras. Só que na semana teológica. Hã? Só que na semana teológica, o resto dos dias, né, da semana teológica. Eu me lembro quando fui convidado para ministrar esse curso no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. E o clima naquela aula era pesada, muito pesada. Então eu resolvi não começar combatendo nenhuma escola de pensamento. Eu comecei trabalhando as Escrituras. No fim daquela aula, os alunos disseram isto: olha, isto é nada mais do que a gente aprendeu na teologia. A partir disto, eles assumiram uma atitude totalmente diferente.
que é necessário acreditar na suficiência das Sagradas Escrituras para resolver essas questões da vida hoje em dia. E eu estou convicto da suficiência das Escrituras. Mais alguém? Sim. Eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre a diferença do aconselhamento bíblico a pessoas comuns e o aconselhamento bíblico a pacientes psiquiátricos que têm alguma psicopatologia séria, como depressão, esquizofrenia, distúrbio bipolar. Então, esse paciente que é diferenciado do que a maior parte das pessoas que nós conhecemos. Você vai voltar amanhã à noite? Pretendo. Então a minha esposa vai tratar dessas questões. O problema com essas escolas de aconselhamento é que partem de premissas falsas. Todas essas escolas dizem assim: o homem é essencialmente bom. Você pode mandar alguém para este conselheiro que pensa desta forma? A escola vai dizer assim: a resposta está no próprio homem, é só trabalhar esta resposta. A resposta não está no homem. Se o problema, ou se a resposta estivesse no homem, Deus nunca teria mandado o seu filho para pagar o preço que ele pagou para trabalhar as nossas vidas. A resposta vem de fora. O problema está dentro de nós. E a gente poderia passar por vários aspectos da maneira como estas escolas pensam. Não sei se vocês sabem disso, mas muitos dos primeiros pais desse tipo de aconselhamento vieram de igrejas e vieram de igrejas evangélicas. Mas abandonaram a fé, abandonaram o ensino da palavra de Deus e resolveram desenvolver a sua própria filosofia. Meus queridos, é um aconselhamento humanista que parte do homem e tenta resolver as questões humanas. Não consegue fazer isso. Não consegue. Nós temos que ter uma teologia que se concentra na pessoa do nosso Deus, e da pessoa do Espírito de Deus, da pessoa de Cristo Jesus. É a única coisa que vai transformar a nossa vida.